claro. Vamos analisar a categoria da alienação. Ele já passou por toda a parte sistemática da ontologia, Hegel, Marx, Wittgenstein, positivismo, existencialismo, Hartmann. Já passou pelo trabalho, pela reprodução e pela ideologia. Na medida em que ele vai caminhando na ontologia, os textos vão se tornando cada vez mais inacabados, o critério inacabado do texto vai ficando cada vez mais agudo, cada vez mais grave, e os capítulos vão se tornando cada vez maiores. Então o trabalho é 118 páginas na edição italiana, a reprodução 135, a ideologia 184 e a alienação 240, certo? É um calhamaço. Bom, além deste problema, é o último capítulo da ontologia que deveria fazer o gancho com a estética. E é, assim, de longe, o capítulo mais inacabado. Portanto, que coloca mais problemas para a interpretação. O que a gente tem de estudo mais avançado foi a tese de doutorado da Norma. Ela terminou o ano passado, que ela achou coisas fantásticas, tá certo? Fez um trabalho, assim, de pesquisa de primeira linha, mas não deu para fechar o capítulo inteiro. Ela veio estudando desde o mestrado este capítulo, ficou uns 6 ou 7 anos depurando o capítulo, e eu diria que deve ter aí de 40% a 50% do capítulo que, enfim, a gente não tem ideia do que fazer com ele. Algumas passagens parecem ser contraditórias, mas outras passagens que pareciam no passado ser contraditórias, a gente descobriu que não era, tem como juntar, tá certo? Mas, enfim, é um capítulo que tem muitas dificuldades. Então, o que eu vou colocar para vocês é uma coisa muito mais provisória do que dos capítulos anteriores. Veja, o que o Lukács começa a dizer, bom, em primeiro lugar, para a gente desfazer uma enorme confusão criada por esta geração da qual eu faço parte, eu inclusive, tá certo? Veja, quando o Marx e o Lukács estão falando de objetivação e exteriorização, quando eles dizem respeito à exteriorização, ou seja, aquele momento articulado à objetivação, que o indivíduo está construído a si próprio, tá certo? Eles utilizam o termo entäußern, que é literalmente exteriorizar-se, tornar-se externo, a exteriorização. Quando eles estão falando das desumanidades criadas pelos próprios homens, das relações sociais que destroem os próprios homens, eles utilizam o termo Entfremdung. Certo? Aí o que aconteceu? Quando chega na segunda metade do século XX, 1940, 1950, os franceses começam a traduzir as obras do Marx, do alemão, e os franceses criativos, como poucos na língua latina, decidem traduzir tudo por alienação. E o conceito se torna absolutamente obscuro. Que o Marx vai falar do fetichismo da mercadoria como alienação, portanto algo que destrói as pessoas, e ao mesmo tempo ele vai falar do processo de exteriorização como algo que constrói as pessoas. E a alienação passa a ser ao mesmo tempo, digamos, positiva e negativa. Então, nas traduções francesas desse período, que chegam aqui no Brasil, o conceito de alienação é de uma complicação infernal. Não porque seja complicado em Marx, mas porque a tradução traduziu mal e complicou. O Leandro Konder, no começo da década de 60, publica um livro chamado A Alienação, que vai desfazer esse equívoco. O Leandro conhece alemão, vai dizer, pera, não é nada disso. Olha, o Entfremdung, o Marx sempre usa no sentido da desumanidade. O Entäußerung, sempre no sentido da exteriorização. E não há confusão alguma em Marx, há confusão nas traduções. Por que os franceses traduziram assim? Porque naquele momento está tendo um enorme impacto na França as obras do Hegel. E para o Hegel, exteriorização e alienação são sinônimos. São sinônimos.
Então, dada esta enorme influência do Hegel, o Kojève está dando os cursos na Sorbonne, tá certo? Como resultado disso, a gente vai ter os franceses fazendo essa tradução, a gente compra, os brasileiros compram, o Leandro vem para colocar ordem na casa, mas enfim, a obra do Leandro nunca mais é editada, não sai mais, é uma raridade, nunca mais foi editada até hoje, é uma raridade, tá certo? Mas o Leandro já estava dizendo isso no comecinho da década de 60. Onde é que entra o estranhamento? Não entra. Não é, isso vai entrar agora. Aí o que vai acontecer? Na década de 1980, comecinho de 1980, o Chazin tem acesso, eu não sei como, tem acesso à ontologia do Lukács e traz para o Brasil a ontologia italiana. E o Scarpone, que é o tradutor para o italiano, vai traduzir da cabeça dele, hein, ó, o Intoicero como alienação e vai traduzir o Entfremdung como estranhamento. Isso é uma invenção do Scarpone. Nenhuma, que eu saiba, nenhuma outra tradução importante do Marx na Itália adotou esse critério. Na Itália, as outras traduções mantiveram que era tradicional. O Intoicero, uma exteriorização, e o Entfremdung, uma alienação. Mas o Scarpone adota isso. E o Chazin introduz isso com uma enorme novidade. O que o Chazin diz, e eu estou dizendo isso que eu fui aluno dele, eu aprendi isso com ele, tá certo? Eu repeti isso muitas vezes. Veja, ele está dizendo o seguinte: nunca ninguém entendeu o conceito de alienação em Marx. O conceito de alienação em Marx é positivo, é a autoconstrução humana. O que é negativo é o estranhamento. Montou-se a confusão. Percebe? Montou-se a confusão. A partir deste momento, a confusão ficou medonha. Porque uma boa parte de quem estava estudando Lukács até poucos anos atrás, 6, 7 anos atrás, a gente vai traduzir. Veja, Zé Paulo, Carlos Nelson, Leandro nunca caíram nessa esparrela. Mas esta geração que se formou predominantemente sobre o Chazin, a gente entrou nessa. E se vocês pegarem os livros meus mais antigos, textos mais antigos, tá certo? Vocês vão encontrar assim, ó, alienação para o Intoicero e estranhamento para o Entfremdung. Entenda quem for capaz, tá certo? Era uma coisa medonha. Você tem que começar o curso dizendo: ó, pessoal, apaguem tudo que vocês escutaram sobre alienação é aquilo. E depois vocês falam: tudo que vocês entenderam de alienação, coloquem estranhamento. É uma coisa burra, né? Se você já tem o conteúdo, para que trocar o nome? Percebe? Não tem sentido. É a mesma coisa que discutir: olha, vamos deixar mais valia e colocar sobrevalor, que é uma tradução melhor. Sim, é uma tradução melhor, mas você vai criar uma confusão dos diabos em troco de quê? Se o conteúdo já está fixo, já está, percebe? O resultado disso, então, pessoal, é que isso aqui não passa de besteira, tá certo? Não tem, eu posso falar, claro, porque eu fiz parte disso, tá certo? Então, é crítica e autocrítica ao mesmo tempo, tá certo? Não passa de besteira. A melhor tradução para Intoicero é exteriorização. A melhor tradução para Entfremdung é alienação. Eu estou absolutamente convencido disso. E o resultado, veja, é que quando a gente tem, por exemplo, o Ricardo utilizando estranhamento, vários momentos o Ricardo usa, eu acho que mais por uma questão estilística, alienação e estranhamento de uma forma aleatória. Quando o Ricardo está usando alienação e estranhamento, na leitura que eu fiz do livro dele, para mim é tudo alienação, é Entfremdung. O que ele está falando é do processo de construção de relações sociais que se voltam contra os próprios homens. Então, para mim é a mesma coisa, está utilizando dois conceitos diferentes, ou dois nomes diferentes para o mesmo conceito. Eu acho que torna o texto mais impreciso, o texto mais confuso, tá certo? Mas, enfim, eu não vejo no Ricardo nenhuma diferença fundamental entre os dois conceitos, nem diferença secundária. Eu acho que, na verdade, ele está utilizando dois nomes diferentes para a mesma coisa, tá certo? Agora, se vocês pegarem, por exemplo, os artigos da Esther Weissman ou do Chazin, aí sim você tem uma diferença fundamental. A alienação vai ser positiva e o estranhamento vai ser negativo. O que eu tenho feito nos meus textos mais antigos é colocar uma notinha, tá certo? Toda vez que você encontrar estranhamento, entenda Entfremdung. Toda vez que você encontrar alienação, entenda Intoicero, né? Ou vice-versa, tá certo? Porque é o único jeito de explicar para o leitor do que se trata. Porque senão fica uma confusão dos diabos.
Quando eu tenho a chance de reescrever o texto para publicar novamente e tal, eu faço uma notinha e faço as mudanças necessárias. No livro Mundo dos Homens, eu tentei fazer a mudança, não dava mais, que o livro já estava pronto. Então vocês vão ver que na introdução eu digo que é melhor alienação do que estranhamento, e no capítulo do estranhamento a primeira nota diz, é melhor alienação do que estranhamento. Mas não dava para mudar, porque o livro já estava mais ou menos impresso, já, tá certo? A editora não quis mudar. Mas se eu for algum dia refazer o Mundo dos Homens, certamente vai ser mexido, certo? Eu queria propor outra questão de esclarecimento. Você falou que no primeiro livro, que quando o Carlos escreveu a palavra ontologia ficou encaixada. O que você tem feito ao longo do tempo é ontologia, né? Isso. Aí, só que lá no seu livro você mostra o seguinte, é que a ontologia era tratada no campo da metafísica, né? Aí eu queria um esclarecimento sobre isso aí. Afinal, como é que isso aqui é uma perspectiva materialista? Como é que foi feito esse resgate? Com problemas, sem problemas? Tá, posso responder para você ao final da aula, porque a gente tem que pegar, mas eu volto a essa questão. Já que você está no campo dos esclarecimentos, tá, tranquilo, tá certo. Não, eu volto, mas não dá para entrar isso agora, mas eu pego essa questão com você. Minha questão tem uma relação mais direta. Você conhece aquele livro do Jesus Ranieri? Conheço. Lá como é que ele trata? Veja, a minha, olha, aí já tem uma divergência cavalar, tá certo? Veja, as traduções que estão saindo pela Boitempo, elas têm, a meu ver, um problema grave. Eles não têm uma uniformidade para traduzir esses dois termos. Como diz o paulista, vareia. Em alguns momentos eles traduzem como alienação, outros momentos como estranhamento, não tem exteriorização, tem extrusão, tá certo? E eles não colocam o termo em alemão depois, nem em nota. Então, se a gente quer saber o que eles estão dizendo exatamente, tem que pegar o original alemão para ver se é Entfremdung ou Entäußerung. Eu acho que a solução adotada por eles é uma solução imatura. É uma solução assim, olha, tem problemas, nós temos uma solução a oferecer e ofereceram. Mas é uma solução, toda vez que você tem que fazer uma tradução e você vai traduzir o mesmo termo de forma diferente, é sinal que tem problemas graves. Algumas vezes, veja, se vocês pegarem o termo alemão Gesamt, que é global, totalidade, o todo, tá certo? Se pegar o termo alemão Gesamt, se pegar no livro 1 do Capital, não dá para traduzir de um jeito só. Tá certo? Por exemplo, trabalhador coletivo é Gesamtarbeiter. O capital social total é Gesamtkapital. Tá certo? Gesellschaft Gesamtkapital. Veja, não dá para traduzir, não dá capital coletivo, não faz sentido. Percebe? Então, algumas vezes não dá para fazer isso. Mas quando não dá para fazer isso, você indica e você possibilita ao leitor, então, saber do que está sendo tratado. Como eles não fazem isso, a meu ver, a tradução ficou ruim, neste particular. A solução dada é muito ruim. O texto se torna muito mais incompreensível, melhor dizendo, muito mais difícil de ser compreendido do que no original alemão. O que é um problema grave na tradução. Contradição entre o indivíduo e o ser humano. Aí na esterilização ou no estranhamento seria possível? Em ambos, veja, em ambos. Todo o processo de exteriorização diz respeito fundamentalmente ao processo de individuação. Como nenhum processo de individuação é idêntico à reprodução da totalidade social, aqui você tem um nível de contradição. Você não tem nenhum processo de alienação que não reverta sobre os indivíduos. A alienação é sempre uma tendência histórico universal, tá certo? Então, você tem aqui um outro nível de contradição. Ambos. Tranquilo? Essa terminologia também mesmo usada por Messaros? Veja, quando foram traduzir a teoria da alienação do Messaros, não traduziram como a teoria do estranhamento. Percebe? Porque não dá para sustentar. Não dá para sustentar. E o Messaros, no inglês, ele faz uma diferenciação, alienation e estrangement, tá certo? Ele faz essa diferenciação, mas ele faz essa diferenciação e ele diz muito claramente do que se trata. Ele está dizendo o seguinte, que tem algumas passagens do manuscrito de 1844, que o que o Marx está se referindo não é exatamente a uma desumanidade, mas a um processo de não reconhecimento, muito mais, digamos, que tem um conteúdo muito mais gnoseológico do que do ponto de vista objetivo, digamos assim, tá certo? Então, ele utiliza esse termo lá nesse sentido. Tem uma nota dele dizendo isso. Que também não é eu não acho que seja a melhor alternativa.
Tá certo? Mas, enfim, a alternativa que dá, mas é muito diferente disso. Eu tenho a impressão que com o caminhar da tradução, o próprio Ranieri vai se dar conta dos problemas, entendeu? Porque a tradução ficou muito instável. Se vocês pegarem o manuscrito de 1844 e forem ler com cuidado, né, tiver ou um alemão, uma boa tradução italiana de lado, etc., vocês vão ver como o outro texto é muito mais cristalino. Não necessariamente porque é mais cristalino, é melhor a tradução, tem que tomar um cuidado com isso, né? Mas nesse caso em particular, a tradução ficou muito mais difícil que o original. Traz problemas que o original não tem. Tranquilo? Sim, esclarecido isso então. Veja, o Lukács, neste enorme capítulo, ele começa a definir o processo de alienação, dizendo o seguinte: a alienação não é uma condição humana universal. Ou seja, viver não é viver alienadamente. A alienação não é uma condição insuprimível da vida humana. Todavia, vai dizer ele, não tem nenhuma sociabilidade, mesmo a mais emancipada, mesmo o comunismo mais comunista, não há a possibilidade de você impossibilitar, de você inviabilizar completamente que surjam novas alienações. Ele vai dizer o seguinte: como é que o processo de alienação desenvolveu ao longo da história? Novamente, como ele fez com as outras categorias. O que aconteceu com a concepção de mundo, o que aconteceu com o trabalho, o que aconteceu com a reprodução social, o que aconteceu com o indivíduo, está fazendo com a alienação. Como é que acontece na história humana? Ele vai falar, num primeiro momento, o processo de alienação, lá no comunismo primitivo, ele vai comparecer como a impossibilidade dos indivíduos reconhecerem a história como obra deles. Veja, neste primeiro momento, você tem entre o indivíduo e a história, você tem um processo de alienação que se expressa no fato de esta história aparecer a este indivíduo e, portanto, este indivíduo se relacionar com a história que ele faz, não como o resultado das suas ações. O indivíduo não comparece como sujeito da história. A história comparece como um destino imposto pelos deuses. Então, ele vai dizer, tem um nível de alienação, tem um problema, um primeiro momento da alienação, que a história, ela se torna desumana, porque ela tem um caráter divino, não tem um caráter humano. Os homens fazem a história, mas não têm a menor consciência de que fazem a história. E eles vivem a história não como resultado das suas ações, mas como resultado das imposições dos deuses sobre eles. Ele vai dizer, este tipo de alienação é uma alienação que vai sendo afastada com o desenvolvimento das forças produtivas. À medida que as forças produtivas vão se desenvolvendo, à medida que a capacidade humana vis-à-vis a natureza vai se desenvolvendo, à medida que fica cada vez mais claro que o destino dos homens é feito pelos próprios homens, à medida que tudo isso vai acontecendo, os homens vão se dando conta que a história é um construto humano. Num primeiro momento, à la Grécia, os deuses criam as oportunidades e os seres humanos aproveitam ou não. Num segundo momento, os deuses não criam nada. Nós criamos os deuses, Feuerbach, né? Os deuses foram criados pelos homens e não o contrário. Então veja, o próprio desenvolvimento das forças produtivas, ao aumentar as capacidades humanas, vai tornando este processo de alienação cada vez mais restrito, com um poder sobre a reprodução social, uma força material sobre a reprodução social cada vez menor, e que, portanto, vai tendendo a se restringir a um setor da vida social cada vez menos importante. Vai perdendo importância na reprodução social. Todavia, há um outro processo de alienação, ou há um outro nível de processo de alienação que surge na sociedade de classes e que está diretamente relacionado à propriedade privada, à exploração do homem pelo homem. Veja, este tipo de alienação tem uma peculiaridade frente a este tipo. O mero desenvolvimento das forças produtivas não leva à superação deste tipo de alienação.
Se você vai desenvolvendo as forças produtivas, você vai desenvolvendo forças produtivas cada vez mais capazes de explorar cada vez mais intensamente os homens. Você sai do escravismo, vem para o feudalismo, do feudalismo você vem para o capitalismo, e este processo de alienação continua, de uma forma cada vez mais intensa, de uma forma cada vez mais desumana. Então, a diferença deste processo de alienação, as alienações que brotam deste complexo, só podem ser superadas através de uma revolução. Tranquilo? Então, ele vai dizer, olha, a gente tem duas esferas, ou dois níveis de alienação. Aquela alienação na qual o indivíduo vive uma história que ele assume como sendo um destino imposto a ele aos deuses. Isto é algo que se mantém até os dias de hoje, ainda que de uma forma mais reduzida, não tem uma importância na vida social tão grande, mas ainda se mantém, é o espírito religioso. Mas você tem um outro processo de alienação, relacionado, obviamente, mas um outro processo de alienação que só pode ser solucionado pela revolução, que é todo o complexo de alienação que surge da exploração do homem pelo homem. Aí o casamento monogâmico, o Estado, a política, tá certo? Esta configuração da personalidade dividida em citoyen e bourgeois, em cidadão e burguês, aquilo que eu estava discutindo com vocês, a divisão de homens e mulheres, da forma como somos hoje, o que é o masculino, o que é o feminino, todo este complexo, tá certo? Esses complexos alienantes, eles só podem ser superados historicamente por um processo que supere o seu fundamento primeiro, a sua gênese ontológica, que é a propriedade privada, a exploração do homem pelo homem. Propriedade privada e exploração do homem pelo homem são sinônimos, né? Propriedade privada, né, não é um instrumento de uso pessoal. Propriedade privada é transformar o trabalho de um na riqueza do outro. Tranquilo isso? Veja, tranquilo? Avanço? O que o Lukács vai dizer é o seguinte, olha, isto aqui a gente já tem em Marx. A questão é que o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, lembra, ele está escrevendo na década de 60, num apogeu do estado de bem-estar social, do surgimento do mercado de consumo de massas. Vocês lembram que o surgimento do mercado de consumo de massas, o estrago que fez na escola de Frankfurt, tá certo? Aquela loucura. Veja, ele está sob o impacto, não desta loucura, obviamente, mas ele está sob o impacto desta forma, né, desta forma de intensificar o consumo, que é a propaganda, enfim, que hoje a gente conhece. Veja, ele começa a dizer o seguinte, olha, isso aqui já era conhecido pelo Marx e pelo Engels e continua sendo verdadeiro. O problema é que o capitalismo contemporâneo, ele intensifica este processo de alienação de tal modo que o mero desenvolvimento das forças produtivas não é capaz de superar este processo de alienação, essa esfera da alienação. Ele vai dizer, o processo, ele utiliza o termo manipulação, o processo de manipulação que o capitalismo contemporâneo realiza, aliena de tal forma as pessoas, que as pessoas, por mero desespero individual, buscam novamente o apoio religioso e com isso faz renascer o apoio religioso. A alienação religiosa. E que, portanto, veja, o combate às alienações contemporâneas implica não apenas em deixar com que as forças produtivas naturalmente superem este complexo alienante, mas significa combater simultaneamente as duas alienações. Ele vai dizer, a religião volta a jogar um papel importante na justificativa do status quo. E nesse sentido, é necessário então que a gente volte a mostrar como o renascimento do espírito religioso tem a ver com a intensificação da alienação capitalista via propaganda, manipulação das consciências, etc, etc. Veja, ele conduz nesse sentido o capítulo. No meio disso, o que tem de trechos que a gente não foi capaz de articular, que a gente até entende do que se trata. Ele faz uma longa discussão da relação entre seitas e religião. Dá para entender o que ele está tentando dizer. Sim, como é que isso encaixa aqui dentro? Está ele discutindo teologia da libertação? O que ele está fazendo? Tem uma longuíssima discussão, 30, 40 páginas,
que ele vai discutir como que se dá a relação do indivíduo e o processo de manipulação via propaganda, como isso interfere nas questões da individuação. Como é que isso encaixa aqui? Não sabemos. Dá para fazer até uma dissertação daquela parte. Sim, agora, como é que isso encaixa aqui? Em algum momento deve encaixar. Na cabeça dele encaixava, então em algum momento deve encaixar. Como? Tá certo? A gente não tem ideia. O trabalho, eu vou rápido, se tiver problema eu volto. O trabalho é uma articulação entre a teleologia e a causalidade, o mundo causal, pela mediação da objetivação e da exteriorização. Tranquilo? Ao fazer isso, a gente produz necessidades e possibilidades na esfera do indivíduo, necessidades e possibilidades na esfera da totalidade social. E, veja, estes nexos causais entram na história como resultados deste processo de objetivação desta teleologia, mas entram como puro nexos causais, eles não são mais teleológicos. E eles vão então interferir nos processos históricos em andamento como novas causas e novas consequências. Tranquilo? Veja, à medida em que isso vai acontecendo, aquilo que você objetivou num determinado momento para atender uma determinada necessidade, explorar uma determinada possibilidade, pode se converter com o tempo em uma relação social ou em um objeto que se volta contra a própria humanidade. Aquilo que numa determinada situação tornava a vida, desenvolvia a capacidade humana, numa segunda situação pode se transformar num obstáculo ao desenvolvimento humano. O exemplo que ele dá, o dinheiro. Durante uma boa parte da história da humanidade, a mediação do dinheiro foi fundamental para desenvolver as forças produtivas. Quando a gente chega no capitalismo contemporâneo e o capital passa a se expressar na sua forma dinheiro, quando isto acontece, você passa a ter o grande obstáculo ao desenvolvimento humano, esta relação social chamada capital, que se expressa principalmente pelo dinheiro. Veja, aquilo que num primeiro momento era uma mediação importante para desenvolver as forças produtivas, num segundo momento se transforma num obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas. Tranquilo? Olha agora que legal. Quando você tem a criação de um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas, significa que você tem uma determinada relação social que vai fazer com que as necessidades e possibilidades que são produzidas no indivíduo e na reprodução social só possam ser atendidas parcialmente. Aquilo que está obstaculizado não vai ser atendido. Só vai ser atendido aquilo que passa pelo filtro desta relação social. Ou seja, vai entrar no processo de constituição da teleologia, não as necessidades e possibilidades, tal como elas são produzidas historicamente na reprodução da sociedade e dos indivíduos. Mas vai entrar no processo de elaboração da teleologia necessidades e possibilidades que são produzidas, mas são filtradas pela relação social que está se constituindo de obstáculo. Ou seja, só vai ser reconhecido como necessidade e possibilidade não aquilo que está sendo historicamente, objetivamente construído, mas aquilo que está sendo historicamente, objetivamente construído que passa por essa mediação, passa por este filtro. O que significa que as novas posições teleológicas, elas não vão expressar estas necessidades e possibilidades de uma forma plena. Ela vai explicitar estas necessidades e possibilidades tal como foram capazes de passar por este filtro, por este obstáculo. O que significa que o processo de objetivação, ao invés de atender ao que os seres humanos de fato necessitam, passa a atender ao que esta relação social necessita. Pense no escravismo. O desenvolvimento do escravismo está gerando necessidades e possibilidades que são produzidas na esfera individual e na esfera da totalidade social o tempo inteiro. No entanto,
os atos que vão ser objetivados, as teleologias que vão ser objetivadas, incorporam a existência da exploração do senhor do escravo sobre o escravo como algo natural, insuperável e necessário. Então, toda vez que você tem uma necessidade, uma possibilidade humana que se contrapõe a esta determinação histórica, esta necessidade, esta possibilidade nem vai comparecer nos atos dos indivíduos, a não ser nos casos de revolta, tá certo? Mas nem vai comparecer nos atos individuais. Os indivíduos, eles passam a se comportar como se o ser humano fosse isso, como se a essência humana fosse esta. Percebe? E o resultado disso é que esse processo de objetivação só vai reproduzir as necessidades e possibilidades humanas se reproduzir assim. Então, vai produzir casa, comida, vai, mas vai produzir assim. Vai produzir roupa, vai, mas vai produzir assim. Vai transformar a natureza nos meios de produção, vai, mas vai produzir assim. E tudo aquilo que for contrário a isso não vai ser realizado. O ser humano, ele se transforma em um ser escravista. Ou seja, a essência deste ser humano é a essência de um ser humano escravista. Dou o próximo passo. Veja, quando a gente tem a passagem do escravismo para o feudalismo, o que muda é o filtro que vai ser aplicado. Deixa de ser senhor de escravo e escravo para ser senhor feudal e servo. Mas o processo é fundamentalmente o mesmo. As conexões ontológicas mais gerais são fundamentalmente as mesmas. Você tem a produção de necessidades e possibilidades, você tem um desenvolvimento das forças produtivas muito maior do que a gente vai ter no escravismo, e o resultado disso é que você vai ter a reprodução de uma sociedade que incorpora aquela determinação fundamental. Vão se reproduzir todas as necessidades e possibilidades que sejam condizentes ou que sejam partes da exploração do servo pelo senhor feudal. E todas as necessidades e possibilidades que sejam contrárias a isso não vão ser realizadas. E não vão ser realizadas por quê? Porque não vão entrar na teleologia dos atos individuais, dos indivíduos concretos, na vida cotidiana, etc, etc. Ou seja, os homens passam a objetivar e a se exteriorizar, passam a agir na vida cotidiana como se fossem feudais. A essência humana deixa de ser uma essência escravista para ser uma essência feudal. Tranquilo? Veja, quando a gente vem para o modo de produção capitalista, a mesma conexão ontológica mais geral continua acontecendo. A mesma conexão. Só que agora já não é mais senhor feudal e servo, mas é burguesia e proletariado. Com uma diferença extremamente importante. Você tem um processo de penetração desta relação entre capital e trabalho na vida social cotidiana muito mais intensa do que você teve a penetração dessa determinação feudal na vida cotidiana da Idade Média ou essa determinação escravista na vida cotidiana do escravismo. Veja, no escravismo e no feudalismo você tinha um certo espaço para a vida individual e você tinha um certo espaço de liberdade para o desenvolvimento dos indivíduos que a gente não vai ter no capitalismo desenvolvido. Porque no capitalismo desenvolvido, esta relação capital-trabalho domina a vida cotidiana muito mais intensamente do que as outras relações sociais dominavam as suas vidas cotidianas. E o resultado disso, então, é que a gente tem um processo de alienação ainda mais intenso, ainda mais forte. Então, o que vai acontecer no capitalismo não é a superação deste quadro, é a intensificação deste quadro. Que eu vou apagar e vou colocar agora como é que o Lukács vê. Olha. Veja, o que o Lukács faz é fundamentalmente para a história de novo, mas agora com enorme facilidade. O Marx já escreveu o Capital. Então, ele não vai discutir as categorias do Capital de novo, ele dá de barato
Tá certo que o Marx já descobriu o capital, ele não tem que fazer a roda de novo, tem que descobrir a roda de novo. O texto, então, ganha, tá certo, em enorme fluidez. Porque agora ele, dando, né, se apoiando no capital, ele vai dizer o que ele tem que dizer. Se apoiando, não, quer dizer, no capital, mas obviamente, vamos dizer assim, com um acento muito grande, naquele final do capítulo 1, comecinho do capítulo 2, que vai tratar do fetichismo da mercadoria, tá certo? Ele vai embora. Mas ele vai fazer referência a várias passagens do capital, não é só esse texto, não é só essa passagem. Veja, o que ele vai dizer? Vai dizer, olha, o capital surge historicamente, olha, deixando aqui de lado, que ele também deixa, toda aquela famosa discussão do capital antediluviano. Como é que se davam as manifestações do capital no modo de produção escravista, no modo de produção feudal, que certamente tinha germes desta relação capital lá, tá certo? Então, deixando essa discussão de fora, né? Veja, o capital, tal como ele vai se explicitar na sociedade burguesa, ele vai surgir no meio da Idade Média, século XII, século XIII, quando a gente vai ter aqueles servos expulsos e eles começam a roubar num feudo, vender no outro. Lembra que eu comentei com vocês? Surge a primeira relação social em que o que de fato importa é o valor de troca, é a lucratividade das mercadorias, dos produtos, melhor dizendo, e não o que os produtos são. Você vende estrume ou você vende ouro, não importa se é estrume ou ouro, o que importa é qual é a lucratividade de um e de outro. O que é lucrativo é o que vai ser vendido. Então, o que importa da propriedade daquilo que está sendo comprado ou vendido não é o seu valor de uso, o que importa é o seu valor de troca. É a primeira vez que o valor de troca passa a ser a determinante fundamental de uma dada relação social. E o capitalismo nada mais vai ser do que a generalização dessa relação social, que naquele momento era muito pontual, a totalidade da reprodução social. Isso significa, veja, que nada mais vai ser do que transformar a sociedade numa enorme coleção de mercadorias. Primeira frase do livro 1 do Capital, né, do capítulo 1 do livro, né? A sociedade capitalista ou burguesa se caracteriza uma enorme coleção de mercadorias. Veja, o que significa uma enorme coleção de mercadorias? Olha que legal. Se o ser humano é a qualidade média da relação que ele mantém com a sociedade, o ser humano o indivíduo é aquilo que ele realiza na vida. Veja, se você tem teleologia, se você tem uma relação, teleologia e causalidade, na qual o processo de objetivação e de exteriorização tem como necessidade primeira a geração de lucro, nesse termo aqui, ó, se isto é assim, significa que as necessidades e as possibilidades do lucro é que comparecem na teleologia. As necessidades que vão sendo produzidas pelo desenvolvimento humano nessa esfera e as necessidades e possibilidades que vão sendo produzidas nesta esfera só vão comparecer aqui na medida em que servirem de mediação para o lucro. Veja, vamos imaginar que o indivíduo tem uma determinada mercadoria e que ele tem ouro e que num determinado momento, na Holanda, chegou ouro demais, o preço do ouro cai e a riqueza dele diminui. Mas, na França, não tem tanto ouro e o ouro ainda está com preço mais elevado. A vontade dele passa a ser a necessidade da mercadoria. Surge uma vontade incontrolável de ir para a França. Não é porque ele, enquanto ser humano, quer ir para a França, mas porque a mercadoria dele tem um valor maior na França. E como, veja, ele só está objetivando e exteriorizando teleologias que tem como finalidade o lucro, a vontade dele passa a ser a necessidade da mercadoria. Ou seja, este indivíduo, ele está objetivando e ele está se exteriorizando como um guardião da mercadoria.
E olha que legal, enquanto guardião da mercadoria, a sua vontade, o seu desejo pessoal, portanto a sua subjetividade, é centrada na necessidade da mercadoria. Veja, todo domingo, todo sábado de manhã, eu vou na feira e eu sempre compro verduras, banana, fruta das mesmas banquinhas. 10 anos depois de ir na mesma feira, você começa, né? Eu não sei o nome das pessoas, as pessoas não sabem o meu nome. A gente se encontra semanalmente, eu pelo dinheiro que tenho no bolso e elas pelas mercadorias que eles têm lá para vender. A gente se trata muito amistosamente. O nosso encontro é até um encontro afetivamente agradável. Oba, tudo bem? Como é que foi a semana aí? Tá legal? A gente sorri, tá certo? É um encontro gostoso, não é uma coisa ruim de ser feita. Pelo contrário, é bem legal de ser feito. Mas, se o cara não tiver a banana e se eu não tiver o dinheiro, a gente nunca mais vai se encontrar. Mesmo que seja um encontro agradável. Veja, quando a gente se transforma em guardião de mercadoria, a gente só encontra os outros seres humanos pela mediação da mercadoria. As mercadorias se encontram diretamente, os seres humanos não, só pela mediação da mercadoria. E isso significa, veja, que a essência dos indivíduos passa a ser mercadoria. Se a essência humana já foi primitiva, se a essência humana já foi escravista, se a essência humana já foi feudal, a essência humana hoje é ser mercadoria. A mercadoria se transformou na essência das nossas relações sociais. O resultado disso, veja, é que a gente só encontra assim, olha, o homem mais a sua mercadoria se encontra com a mercadoria que pertence ao outro homem. A mercadoria se encontra diretamente no mercado. Os homens só se encontram pela mediação da mercadoria. Ou seja, as necessidades e possibilidades humanas que vão sendo produzidas pelo bárbaro desenvolvimento das forças produtivas só podem entrar na objetivação e na exteriorização dos indivíduos. Ou seja, só pode entrar no processo de reprodução social se e quando forem lucrativas, se e quando puderem ter por mediação a mercadoria. Percebe? Este é o processo de reificação ou coisificação, que é exatamente sinônimo. Coisificação, exatamente sinônimo. Reificação vem porque no latim res é substância, coisa, tá certo? E coisificação é coisificação. Então reificação é a mesma coisa que coisificação, para o Marx é rigorosamente sinônimo. Professor, essa ideia ela alcança só essa mercadoria direta ou indiretamente, na medida em que o Estácio, por exemplo, representa a coisificação do ser? Chegamos lá, claro, indiretamente, claro, chegamos lá. Sem dúvida alguma. Até aqui está tranquilo? Veja, a questão é, quando o indivíduo se transforma em guardião de mercadoria, o critério da avaliação do indivíduo enquanto tal, porque é o critério de avaliação do indivíduo pela sociedade, é a quantidade de mercadoria que ele tem. Então veja, o indivíduo introjeta, ou seja, torna seu, da sua substância, um critério de avaliação do mundo, portanto, valores, sensações, tá certo? Prazeres, dores, que dizem respeito ao mundo da mercadoria. Vocês querem ver um indivíduo em crise existencial? É a conta bancária caindo. Quer ver um indivíduo feliz da vida, ainda que de uma forma absolutamente fútil e superficial? É a conta bancária subindo. Nos dois polos você tem suicídio, mas isso é um mero detalhe, tá certo? Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o processo de alienação que a gente tem no modo de produção capitalista desenvolvido, ele é incrivelmente mais intenso, porque ele transforma o ser humano naquilo que o ser humano está fazendo cotidianamente. E como o ser humano só produz mercadoria no modo de produção capitalista desenvolvido, o indivíduo só pode ser mercadoria. Você não tem mais produção de subsistência, isso é absolutamente marginal.
como você vai ter na Idade Média, como você vai ter lá no escravismo. Absolutamente. Você agora produz para o mercado. É isso que comanda. E se você faz mercadoria o tempo inteiro, você se converte em mercadoria o tempo inteiro. Isso significa que nem na reprodução social... Você faz mercadoria o tempo inteiro, ou se você consome mercadoria também? Mesma coisa, mesma coisa. O ato de consumir é um ato de produzir também, tá certo? Aqui eu não estou caindo naquela esparrela, trabalho material, que não tem diferença entre produção e consumo. Mas a forma como você produz determina a forma como vai ser consumido. Não vou entrar nisso agora. Vou ser sério, certo? Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Veja, na medida em que o indivíduo está produzindo mercadorias o tempo inteiro, ele só vai entrar na reprodução social total aquilo que é compatível com a reprodução da mercadoria, e só vai entrar na reprodução dele, enquanto indivíduo, na sua substância, na sua personalidade, aquilo que é compatível com a ampliação da sua propriedade privada, dele enquanto guardião de mercadoria. Ou seja, na relação mais íntima do indivíduo consigo próprio, as necessidades humanas e as possibilidades humanas mais autênticas só podem se realizar, e só podem se realizar na medida em que não forem compatíveis com a reprodução da mercadoria da qual ele é guardião. O indivíduo vai ser, em larga medida, a profissão que ele tem. Para evitar Oi? essa parte aí que você falou. Essa última frase. O que tem? Para evitar. Ah, tá. Veja, o indivíduo vai ser, em larga medida, a profissão que ele tem. Se ele é, sabe lá, um operário, ele vai ter uma personalidade compatível a uma pessoa que vende uma mercadoria que é a força de trabalho do operário. Se ele é um professor, vou brincar com vocês, mas é verdade, ele vai ser, na maior parte das vezes, um enorme pavão, né? Um rabo desse tamanho, uma cabecinha desse tamanho, tá certo? É muito mais uma agência de propaganda do que substância, e é verdade. Veja, se ele for ser um policial, né? Não, é verdade, né? Todos nós conhecemos isso a rodo, tá certo? Né? O Celso Frederico, que vocês conhecem, já esteve aqui, o Celso Frederico diz isso, pô, cara, a Unicamp é uma agência de propaganda, né? E é mesmo, né? Ele tem toda a razão, de fato tem muito disso. Veja, se vocês pegarem um policial, o policial vai ser um policial, ele vai se transformar naquele indivíduo que vende a força de trabalho como policial. Se ele for um burguês comerciante, ele vai ser diferente de um burguês banqueiro, que vai ser diferente do burguês industrial. Veja, os indivíduos vão se tornando a imagem da mercadoria que os conecta com o mercado, que é a única possibilidade real de conectar o indivíduo com o gênero humano. Diga. Mas se a mercadoria trabalho está cada vez mais necessária. Tá não. O capitalismo de informação. Tá não. Se ela está cada vez mais necessária. E essa intensificação na relação do capital-trabalho, né? Você colocou. Então, como fica se você quer vender a sua força de trabalho e não tem, né? O capitalista não tem mais interesse? Bom, não é bem verdade, mas admitindo que fosse verdade, só para responder a sua pergunta, pelo menos eu acho que não é, amanhã a gente trata disso. Veja, veja, como é que fica? O desempregado é aquela mercadoria que está na prateleira sem utilidade. Então ele continua sendo a mercadoria, o guardião de uma mercadoria, só que agora de uma mercadoria inútil. O cara se sente pior que capacho. Que perde a identidade. E é, claro, ou melhor dizendo, ele tem uma identidade que é ser inútil. Ele perde a identidade. Claro. Essa perda da identidade, você tem um advogado que é motorista de táxi, vende cachorro quente em frente à escola à noite, então ele não sabe mais o que ele é. Né? E o trabalhador ele começa a perder a sua identidade. Né? Isso é justamente devido a essa intensificação. Agora, não somente no processo da tecnologia, porque no Brasil você não tem 900 empresas com base de exportação com alta tecnologia. Então não se culpa somente a questão da tecnologia, são as políticas públicas. Mas que está existindo um nível de exclusão, eu trabalho no IBGE e acompanho essa questão do desemprego, né? Apesar das questões metodológicas, que o desemprego é muito maior, mas há essa questão, quer dizer, você é uma mercadoria na prateleira e está aumentando o número de prateleiras. Claro, mas só um detalhe nisso que você está dizendo, quer dizer, mas isso eu queria pontuar, veja,
É verdade que o trabalhador está perdendo sua identidade de classe. Mas veja, enquanto desempregado, ele tem uma identidade de desempregado. Veja, não é que ele cai, vou brincar com você, mas não é que ele cai num vazio existencial. Ele cai numa crise pessoal e numa crise existencial que está diretamente conectada ao fato dele não mais conseguir se conectar com a sociedade porque o mercado não tem lugar para ele. Excluído. Claro, a única... Veja, excluído em termos, porque ele não é uma casta que está fora da sociedade. Ele, do ponto de vista pessoal, ele se sente excluído. Do ponto de vista objetivo, ele serve de mão de obra excedente para baratear o salário do cara que está empregado. E para impor ao cara que está empregado condições de trabalho que não seriam aceitáveis se você não tivesse um desemprego tão grande. Então, ele continua fazendo parte do sistema e tendo uma função estrutural no sistema. Então, ele é excluído porque ele não se sente parte, mas ele é tão incluído quanto o operário que está trabalhando. Ele faz parte do sistema, ele faz parte dessa situação histórica, tanto quanto o operário que está trabalhando. Tá certo? É, algo assim, mas com uma intensidade, uma gravidade muito maior do que o Marx conheceu, mas sem dúvida que sim. Então veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o processo de alienação, ele é um processo que constitui o indivíduo contemporâneo a imagem e semelhança da mercadoria, ou se vocês quiserem, do capital. E isto é tão verdade quanto o indivíduo foi primitivo, foi escravista, foi feudal, agora ele é burguês. Ser burguês, do ponto de vista do indivíduo, é isso, é ter no capital o seu critério máximo, é ter no capital o seu Deus, e ele vai se criar a imagem e semelhança do seu Deus. E isto comparece de uma forma muito intensa, porque isto é a vida cotidiana de uma sociedade que é coleção de mercadorias. E, portanto, a sociedade é uma coleção de guardiões de guardiões de mercadorias. E o caso do Lupen? Ele é mercadoria encalhada ou... Ah, putz, eu não sei te dizer, mas certamente que sim, né? Certamente que sim. Certamente que sim. É, certamente que sim. Mas sim, nesse caso. Não, a minha pergunta era come si incassa isso? Come si pode compreender isso? Se agora, mais ou menos no primeiro mundo, na Europa, o tempo de trabalho do indivíduo é mais ou menos o 7, 8% da sua própria vida. Até 100 anni atrás, até o começo do Novecento, rappresentava o 60% da vida do indivíduo. Agora rappresenta até o 7, 8% da vida do indivíduo. Assim, não... Quer dizer, o que você está dizendo é que na Europa as pessoas hoje trabalham menos de um mês por ano. Não, quer dizer que agora se começa a entrar no mundo do trabalho há 30 anos. Se acaba a 55, 60 anos, sabe? São 30 anos. In una vita che 70, 80 anni, si trabalha 8 ore por dia, se si va a fazer o cálculo, rappresenta o 7%, mais ou menos. Sim. Isso a minha pergunta era se o trabalho na sociedade de hoje é assim importante como podia ser até 20, 30 anos. Sem dúvida alguma. Apesar que o 7% da vida... Não, justamente porque. Não é apesar, é justamente porque. Veja, o trabalho continua uma categoria fundante da mesma forma. Na medida que você tem uma sociedade que é uma coleção de mercadoria, você tem que vender a sua força de trabalho para entrar nessa sociedade. Isto continua intocável até os dias de hoje. Na situação de crise estrutural do capital que a gente vive, esta realização do indivíduo desta forma vai se tornando cada vez mais problemática, cada vez mais difícil, tal como a reprodução do capital vai se tornando cada vez mais difícil. Agora, isso não significa que isto foi abolido. As pessoas continuam sendo guardiões de mercadorias, mesmo que trabalhem 1 segundo da sua vida. Enquanto a relação social for esta, o que vai se encontrar é mercadoria, não são seres humanos. E não importa se o tempo de trabalho aumentou ou diminuiu, isso não importa. Não é isso que vai alterar esta situação ontológica de fundo. A questão é se este trabalho que está sendo objetivado é dentro deste contexto e, portanto, tem esta finalidade ou não. Tem essa determinação ou não. Que o ser humano vai trabalhar cada vez no sentido do intercâmbio orgânico com a natureza, cada vez menos conforme se desenvolvem as forças produtivas, óbvio, e é muito bom que seja assim.
Tá certo? Quanto maior a capacidade humana, menos tempo você vai gastar para transformar a natureza no que você necessita. Isso é bom, isso não é ruim. Agora, isso não altera em nada isso daqui. Agora, é verdade que na crise que a gente vive hoje, você tem na reprodução dos indivíduos e da sociedade a produção de necessidades e possibilidades que não cabem mais aqui, ó. Pessoal, pensa o que está acontecendo com a família. O amor que nós somos capazes de sentir, ó, sou casado há 25 anos, tá certo? Então, mas veja, a família está desaparecendo. E por que está desaparecendo? Porque nós temos necessidades e possibilidades afetivas que este modelo burguês, monogâmico de família não sustenta mais. A família que se sustenta é porque os indivíduos são tão estranhos que de alguma forma eles se completam e ficam junto o resto da vida. Isto é exceção da exceção. A gente fica junto, não pelo que você tem de melhor, estou brincando com vocês, mas pelo que a gente tem de debilidade na personalidade. Isso algumas vezes dá resultado bom. Estou com a minha esposa há 25 anos, estou muito contente, mas às vezes é uma tragédia. O acaso interfere aí, né? Às vezes é uma tragédia. É verdade o que eu estou dizendo para vocês, não é sério, é sério. Veja, tem um livro do Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, que chama O Império do Efêmero, que ele vai tentar explicar a sociedade contemporânea através da moda. O livro é uma porra louquice pós-moderna completa, mas é um livro genial. Ele descreve a sociedade contemporânea, veja, ele acha que é muito positivo. Ele diz o seguinte: a sociedade, quanto mais democrática a sociedade, melhor a sociedade. Esse é o critério que eu não preciso dizer para vocês, que não dá para ser mais burguês, tá certo? Quanto mais democrático, melhor. E democrático significa democracia burguesa, tá certo? Não é democrático, assim, no sentido mais tranchando o termo. Então, ele vai dizer, os indivíduos só conseguem conviver intensamente se a relação for superficial. Ser superficial significa ser efêmero. Então, quanto mais superficial e efêmero, melhor para a democracia. A democracia moderna, a plena democracia, só é democracia se os indivíduos forem superficiais e efêmeros. Então, tudo que foi superficial e efêmero é positivo. A moda, o noticiário. E ele faz uma análise da sociedade contemporânea, mostrando como nós vivemos no império do efêmero. Pessoal, olha, é uma crítica à sociedade, se a gente virar, né? É uma crítica brutal, tá? É uma coisa genial. É um livro que vocês deveriam ler, com cuidado para não deixar, obviamente, convencer por aquelas asneiras, tá certo? Mas é genial, porque ele expõe as câncaras. E aí ele vai dizer, sabe o que fez a sociedade contemporânea? Se o pessoal do trabalho imaterial é o amor pelo tempo por se constituir, para ele é a moda. É a explosão da moda a partir do Renascimento que fez com que a nossa sociedade se transformasse nessa maravilha que é. Essa é a tese dele. Mas veja, ele expõe isso com detalhes, tá certo? E demonstra, né, esta realidade aqui, olha, de uma forma brutal. Sabe por quê que na sociedade burguesa tudo tem que ser efêmero? Porque o valor da mercadoria, melhor dizer, o preço de uma mercadoria é estabelecido no momento da concorrência, é instantâneo. Hoje vale R$2, amanhã vale R$2,80, depois da manhã vale R$1,20. Veja, tudo é instantâneo. E você vence a concorrência cotidianamente. Né? Se individualmente ou se trata de uma empresa, não importa, a concorrência é decidida a cada dia. Não adianta você se preparar melhor para daqui a 10 anos se você perder a concorrência na terça-feira seguinte. Você está fora do mercado. O que decide é quem vence no dia seguinte. Então, no capitalismo, nessa sociedade alienada, nem as causas podem ser tratadas como causas, nem o futuro existe. Só pode existir o presente. Lembra o Keynes? No futuro estaremos todos mortos? Então, veja, é disso que se trata. Você tem uma sociedade que o ser humano só pode entrar se for mercadoria. Como ele não é mercadoria, ele não cabe na sociedade. A sociedade se transforma cada vez mais numa sociedade desumana. Veja, se vocês pegarem os grandes centros urbanos... Diga. Sérgio, mas essa... É porque eu não sei se amanhã a gente vai entrar mais nessa atualidade do trabalho. Vamos. E assim, ele não entra, mas ele continua existindo. Não, ele entra porque ele continua existindo. A pessoa que não trabalha e que não consome, ele ou consome muito pouco, né, ou consome muito pouco, ele continua, né, tipo assim, para o mercado ele não é nada. Mas ele claro, ele é gente. Eu estou sentindo, eu estou colocando isso, assim, não sei se amanhã a gente vai entrar, né, que quando a gente pensa isso, né, ele falou da Europa, e eu penso isso na periferia do mundo,
né, como é que se dá o trabalho, né, vários setores que não foram incluídos na lógica do trabalho, inclusive setores que moram no meio rural, que continuam não tendo muito essa relação e continuam existindo, inclusive do ponto de vista de se tornarem sujeitos. Né? Eu fico pensando isso como enfim, o MST, né, os cocaleiros, Veja, primeira coisa, a gente tem que distinguir claramente trabalho e emprego, senão já dá uma confusão dos diabos, tá certo? Quer dizer, trabalho e intercâmbio orgânico na natureza, o trabalho manual que realiza os meios de produção e de subsistência. Nesse sentido, os caras continuam trabalhando. O que eles não têm é um emprego no modo de produção capitalista. O que eles não foram transformados, nesse caso, é em força de trabalho a ser comprada e vendida. O que impõe para eles, tá certo, uma vida fora do mercado. Ou muito tenuamente relacionado ao mercado, a exclusão, muito tenuamente relacionado ao mercado. Mas isso não significa, você tem toda a razão, que deixaram de existir ou deixaram de ser gente. Mas significa que eles não têm lugar na sociedade. E isso é índice do quanto a sociedade é desumana. Percebe? Eles são determinados por relações sociais absolutamente universais, que envolvem todos os seres humanos, e que essas relações sociais dizem aqui, as suas necessidades e possibilidades humanas não têm lugar. Tá certo? Então isso é indício do quão desumana essa relação se transformou. Lessa, Diga. E aí nesse sentido, seria correto a gente pensar que seria uma reprodução do que aconteceu com quem era escravo? Não, de modo algum. De modo algum. Porque o escravo, quando ele era comprado por inteiro, a personalidade toda dele vinha. Então, a manutenção do escravo significa a manutenção da pessoa inteira do escravo. O operário só vende a sua força de trabalho. E como você só compra a força de trabalho, você tem a possibilidade de o que você paga pela força de trabalho não dá nem para manter o operário vivo. Então, nesse sentido, a exploração é muito mais intensa. Seria a alienação. Não, o que vai diferenciar é como é que se organiza a relação do homem com a natureza para tirar da natureza os meios de produção e de subsistência. Como é que se organiza o trabalho? Isso é que vai determinar todo o resto. Se você tem um modo de produção escravista, a alienação vai ter um conteúdo. O modo de produção feudal, outro conteúdo. O modo de produção capitalista, outro conteúdo. Mas todos esses conteúdos têm uma essência comum. É uma desumanidade socialmente construída. É, nesse ponto... Isso. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Diga. Não, de modo nenhum. Jamais perdoarei você. Imagina. Diga. Minha dúvida é se esse sistema funciona em uma sociedade de pleno emprego, de sociedade fordista, sabe, de todo mundo tratado. Numa sociedade contemporânea, onde cada ano grande empresa manda embora os 2, 3% do povo personal, como vai acabar isso? Cioè, um mundo onde sempre menos gente trabalha, a maioria é desoccupado, não tem emprego. Esta relação, como pode... Não sei o que dizer, mas vai explodir uma hora. É isso, não? Vai explodir uma hora. Veja, deixa eu dar um exemplo Olha, se vocês pegarem os grandes centros urbanos do mundo, bom, em primeiro lugar, centro urbano é criação do capitalismo, grande centro urbano é criação da Revolução Industrial, tá certo? Veja, a maior parte da riqueza capitalista, a maior parte da mais-valia, para ser preciso, é gerada nos grandes centros urbanos. Eu não estou aqui desconsiderando que, claro, que você tem produção de mais-valia, mas o fundamental é produzir nos grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos estão se transformando em praças de guerra, literalmente, não é uma figura de linguagem. Os ricos e as classes médias estão formando barricadas, à lá Primeira Guerra Mundial, são os condomínios. E os pobres estão adotando a guerra de movimento da guerrilha, que são o crime organizado, que é a sua expressão máxima, né, mais evidente é o crime organizado. Veja, morreram mais pessoas por arma de fogo em 2002, no Rio de Janeiro, do que soldado americano na Guerra do Vietnã em 67, que foi um ano quente, pré-TET, foi um ano quente. A gente só não chama de guerra civil porque não quer chamar. Veja, o que isso significa? Significa que o fundamental da produção da mais-valia, o local que se produz, o fundamental, que se você tirar o capitalismo desaparece. As relações de poder políticos que mantiveram o capitalismo até agora, que são fundamentais para o capitalismo, o direito,
a política, as instituições sociais burguesas, a família monogâmica. Isso está em desagregação acelerada. A tal ponto acelerada que ou o Estado negocia com o crime organizado ou a cidade se torna inviável. Olha o que aconteceu em São Paulo há poucos dias atrás. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro há 20 anos atrás. Veja, isso é um indício do quanto este padrão de reprodução social se transformou impossível do ponto de vista da reprodução do capital social total e do ponto de vista dos indivíduos que fazem parte deste processo. As pessoas que vivem nesta cidade encontram com pessoas, milhares de pessoas por dia, nunca foram tão solitárias. Esperam chegar no seu cantinho, fechar a porta, esquecer que tem mundo lá fora para ver se encontra alguma felicidade. É uma solidão profunda, profunda. Tá? Isso é nossa condição de vida, é profunda solidão. E do ponto de vista da totalidade social, nem o capital consegue se reproduzir mais, a não ser diminuindo a força de trabalho que ele explora e, portanto, diminuindo a sua fonte de mais-valia. A queda tendencial, a tendência à queda da taxa se acelera brutalmente, a taxa de lucro se acelera brutalmente. E o resultado disso é o que o Messaros vai chamar de uma crise estrutural, que diferente das outras crises que são pontuais, você tem uma crise que é um contínuo, que vai, sem perspectivas de melhoria ou de superação. Nessa tua última fala, podemos incorporar a financiarização do trabalho? Claro, sem dúvida alguma. Sem exacerbação, o grau de abstração que a mercadoria tem com relação ao ser humano já não é uma mercadoria física, claro. É uma mercadoria virtual. Claro. Isso leva à atualização da própria contradição e da impossibilidade de reproduzir. Sem dúvida alguma. Porque como o trabalho continua a categoria fundante, se você começa a produzir mais-valia sem ter o correspondente no conteúdo material da riqueza social, você pode até fazer isso, porque você tem um processo de manipulação que valoriza o dinheiro independente da riqueza que ele expressa. Mas isso tem um limite. E quando o limite bate, é creche. Lembra durante o governo FHC, que era um creche atrás do outro? Né? Graças a Deus, o governo Lula, com a sua política, conseguiu segurar, né, o capitalismo internacional e a gente não teve mais creche, tá certo? Mas veja, é uma doideira, né? É uma doideira. Né? Então, veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que isto que nos parece uma vida normal, veja, eu estou com 50 anos de idade, isto que nos parece uma vida normal, para mim, já não é mais. Os meus filhos, André e Aninha, foram criados, a partir dos 10 anos de idade, num condomínio que tem gente armada com escopeta 12. Eu vim ver escopeta 12 quando eu entrei nesse condomínio pela primeira vez, com 40 e tantos anos de idade. André e Aninha cresceram cercados por isso. Como é que pode ser um mundo normal? Percebe a loucura? Né? Eu estava vendo o CNN esses dias. Coreia do Norte lança 6 ou 7 mísseis, as bolsas de valores no mundo inteiro começam a cair. Veja, o mundo está louco. O mundo está louco. E o pior é que não é que o mundo está louco, é que nós nos tornamos em seres loucos. A nossa vida se transformou numa vida alienada, numa vida enlouquecida. Ela não nos pertence mais. As nossas necessidades e possibilidades não têm correspondência com essa vida, portanto, a gente tem uma relação de externalidade, tá certo? Estamos alienados em relação à nossa vida, ela já não mais nos pertence e nós não conseguimos mais viver assim. Agora, tudo isso acontece no momento em que a humanidade tem 3 vezes mais comida do que precisa, 4 vezes mais residência do que precisa e 1,5 vezes mais energia do que precisa. Olha um exemplo assim, em São Paulo, o estudo da USP, da arquitetura da USP, né? São Paulo tem 80 mil residências que estão postas para alugar ou para vender e que não conseguem nem alugar nem vender. Tem 47 mil famílias na rua. O problema da moradia em São Paulo está resolvido. Encontrou uma moradia fechada, entra que atua, está resolvido o problema, ainda vai sobrar, tá certo? Agora, como é que o sistema faz para continuar vendendo casa numa situação dessa? Você desvaloriza determinadas regiões e valoriza outras, pela especulação imobiliária, forçando o pessoal a vender barato e comprar caro em outra região. E para aqueles caras, tá certo, que estão na rua, o que você faz? Constrói mais casas, agora casas populares. Então daqui a pouco, em vez de 80 mil domicílios sobrando, a gente vai ter 200. E as pessoas vão continuar miseráveis.
O problema não é falta de caça. O problema são as relações sociais que não permitem que as necessidades e possibilidades humanas entrem no processo de reprodução social. Percebe? Se não entra, fica fora. As necessidades não são atendidas. Isso que você está dizendo aí, eu venho escutando há um bom tempo, né? Sobre a impossibilidade da reprodução do capital, dessa questão da nossa perda de personalidade. Acirrando de uns 10 anos para cá, desde que eu me tornei professor aqui, e até no meio dos professores a gente vê isso. Agora, eu vejo o seguinte: se não tivesse se não houvesse válvulas de escape, talvez houvesse convulsões sociais. Quais são as válvulas de escape que eu identifico? Por exemplo, academicamente, pós-modernismo, por exemplo. Claro, você tem toda a razão. Aí fica dando da leve. Claro. Claro. Complexidade, fica tudo na leve. Morin chegou aqui, né, pessoal? Que tragédia. Morin já era velho em 68, né? Entre os jovens, você tem a formação de pequenos grupos que se identificam com determinadas coisas. Claro. A MTV, claro. Ali é pós-modernidade de pessoas. Friends, né? Aquela série, Friends. Claro. Eu acho assim, a alienação, ela impede que o sujeito se revolte e também ele se acostume. Claro. Então a tragédia é essa, porque eles, na verdade, todos nós sabemos que a condição humana hoje é uma desgraça. Mas eu acho que alguém aqui, quem é que estaria disposto a se rebelar por esse sistema? Então também, essa coisa de não, tá uma desgraça mesmo. Mas, claro. Fazer o quê? Claro. Se aqui assim, você imagina o operário da Cotemina, da Pouso, que ele recebe no final do mês uma cesta básica, que todo final de mês tem uma festa no Natal. É uma fábrica aqui perto. Então imagina o nível da alienação. Esse cara talvez seja menos alienado, menos infeliz do que as pessoas que estão aqui. É provável. Mas não quer mudar para lugar com ele? Não, a questão não é aqui. Eu estou dizendo, até porque eu sei a realidade. Então, o que eu estou dizendo é onde é que o espaço. Não estou no meio, viu, pessoal? Lá fora é resolve. Lá fora é resolve. Então, o que eu estou dizendo é que os espaços de alienação, eles não são. O fundante é igual. As bases são iguais, mas as formas de alienação. Claro, claro. Ou seja, o que você está dizendo que é muito verdade é que o Lukács vai salientar muito isso. O fenômeno da alienação, claro que é um fenômeno universal, tem seu fundamento na base material da sociedade. Está claro isso? Mas é um dos fenômenos que mais rebate sobre o processo de individuação. É um dos fenômenos sociais globais que mais moldam a forma como os indivíduos vão se constituindo. Você tem toda a razão. E neste sentido, não é falso dizer que cada indivíduo vive o seu processo de alienação próprio. É verdade também. Cada individualidade, como ela é singular, ela reage aos determinantes alienantes de uma forma diferenciada. Incorpora de uma forma, reage de outra forma. O desespero bate de uma forma diferente ou não bate. Ou a pessoa, sabe, entra nessa, né, de você ir de pós-modernismo em pós-modernismo, ou de seita religiosa em seita religiosa, né? Ou de duende para Shen Fui, tá certo? Ou então, sabe, para se tornar, né, um marxista ranheta, tá certo? Vale tudo aí, tá certo? Mas todos, de uma forma ou de outra, né, e essa forma varia rigorosamente, cada indivíduo é um, né? Então a reação de cada indivíduo é um, mas reage ao mesmo complexo alienante, você tem toda a razão nisso, é isso mesmo. Veja, o que eu queria salientar para vocês é que o Lukács vai terminar a discussão da alienação neste ponto. O que ele está dizendo é o seguinte, veja, para que a gente tenha uma nova sociedade, porque ele não está dizendo para fazer a revolução, para que a gente tenha uma nova sociedade, para que exista uma sociedade comunista, uma coisa tem que acontecer. Os valores que vão ser escolhidos para serem objetivados e, portanto, que sejam móveis deste processo de exteriorização, estes valores não podem ser centrados na mercadoria nem na propriedade privada. E se isto não for assim, quer dizer, se os valores que forem incorporados forem valores que expressem não a mercadoria, mas as necessidades e as possibilidades humanas, então você tem possibilidade de atender as necessidades e possibilidades humanas que vão sendo produzidas pela reprodução social, que inclui a reprodução dos indivíduos.
Ou seja, nesta sociedade, você tem necessidades e possibilidades sendo produzidas constantemente e você vai enfrentá-las enquanto necessidades e possibilidades humanas, sem esta filtro dos complexos alienantes deste tipo. Nesta sociedade, qual é a possibilidade? O desenvolvimento omnilateral dos indivíduos, desenvolvimento mais pleno dos indivíduos, como condição indispensável para o desenvolvimento mais pleno de toda a sociedade. Então veja, você não cancela a diferença entre indivíduo e sociedade, mas esta relação, sem deixar de ser uma relação entre duas coisas diferentes, entre dois polos distintos, passa a ter agora uma relação não mais predominantemente alienada. As necessidades e possibilidades do indivíduo e da sociedade vão entrar nos processos de objetivação enquanto necessidades e possibilidades produzidas pelos homens, e não filtradas por nenhum complexo alienante. Todavia, isto cancela a possibilidade de surgir um novo complexo alienante? Não. Sabe lá, vai que a gente chega à conclusão que isso vai ser genial se a gente for brincar. Se a gente começa a colocar, ninguém vai fazer isso, hein? Bário na água potável da humanidade inteira. E que, sabe lá, 30 anos depois, a gente descobre que o bário que a gente está colocando provoca uma doença de fígado em 10% da humanidade. Veja, este é um processo de alienação. É uma relação social que se volta contra os próprios indivíduos. Veja, isso tem que ser corrigido. Mas esta correção não implica mais um processo de luta de classe. Você não tem que destruir uma classe social para se livrar desta alienação. Basta dizer, pessoal, bário mais não, temos que encontrar outra coisa. Então, o jeito que você vai produzir as alienações, a qualidade que as alienações vão ter, e ao mesmo tempo, o modo como você vai enfrentar e corrigir as alienações, superar as alienações, vai ser completamente diferente, porque não envolve mais o poder do homem sobre o homem. A alienação não é a manifestação de uma classe sobre outra classe, percebe? E isto vai tornar, então, a história humana muito mais fácil de ser tocada. A gente vai sair da pré-história, e vamos passar para a história. A gente vai deixar de ser conduzido pela história e vamos ser capazes agora de fazer a história conscientemente. Então, não é que a alienação desapareça. O que desaparece é esta alienação baseada na exploração do homem pelo homem. Portanto, persiste o conflito, persiste a desigualdade. Claro! De classe, outro tipo de desigualdade. Sem dúvida. Portanto, persiste a necessidade de política. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Que barbaridade! Olha, não só é uma barbaridade, como é uma heresia que merece fogueiras, tá certo? Nenhum tipo de poder. Melhorou. Para o autogoverno, para a autogestão, para a autorrealização. Melhorou muito, mas não é poder. Mas não poder. Veja. Se você tiver o poder do homem sobre o homem, quando você encontrar um processo alienante, você tem que enfrentar uma luta de classe de qualquer forma. Não tem poder que não seja o poder da exploração do homem sobre o homem. Não tem outro. Então, se tiver poder e tiver política, a velha merda vai se repor da mesma forma a lá Marx, tá certo? Isso aí se tiver isso, dançou. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter uma organização social. Óbvio que vai ter. Não quer dizer que você não vai ter um processo de representação na sociedade. Claro que vai ter. Mas tem que ser ontologicamente distinto. Veja, é meio como a gente perguntar para um servo na Idade Média como é que seria Nova York no século XX. É perguntar para a gente hoje, olha, como é que vai ser a sociedade comunista? A mais distância entre nós e a sociedade comunista, quer dizer, sair de uma sociedade de classes para uma sociedade sem classes, há mais distância do que sair de uma sociedade de classes para outra. Perguntar para o servo da Idade Média como é que seria Nova York no século XX faz mais sentido do que perguntar para a gente hoje como é que seria a sociedade comunista. Há mais distância entre nós e a sociedade comunista, do ponto de vista do que vai ser a vida, do que entre o servo e um habitante de Nova York no século XX. Se trata de uma outra forma, veja, se trata de você ter um outro modo de trabalho. Então você não vai ter mais o trabalho abstrato, você vai ter o trabalho associado. Não se trata mais desta organização da sociedade em classes sociais, Estado, política, casamento monogâmico, vai ser a livre associação dos produtores associados. E isso significa uma forma de organização e de produção da riqueza que certamente vai produzir excedente, tem que produzir excedente, mas completamente diferente, porque na base produtiva já é diferente.
Isso a gente vai ver amanhã à tarde, eu discutir a questão do comunismo, tá certo? Então veja, se trata de algo ontologicamente distinto. Se a gente só conseguir enxergar o futuro como projeção de um presente corrigido, melhorado, a gente inevitavelmente vai estar pensando, quer a gente queira ou não, num capitalismo de face humana. Não tem muita alternativa a isso. A gente fica preso disso. E veja, isso traz um problema. Porque quando se trata da plataforma revolucionária, a superação da propriedade privada deixa de ser o núcleo central. E se você não acabar com a propriedade privada, ou seja, com a exploração do homem pelo homem, babau, o resto volta tudo. Percebe, brother? Então, até chegar lá tudo bem, mas Estado e poder não, tá certo? Pelo amor de Deus. Os caras do Camboja estavam certos. Os caras do Camboja estavam certos. Deus escreve certo por minha sorte. Nesse caso, escreveu errado por minha certa, tá certo? Não, pergunta, não. Veja, olha, só para a gente terminar. Quando o Lukács está terminando, tá certo, o texto sobre alienação, ele está começando a ética. O que ele está dizendo então? Olha, numa sociedade comunista, os valores não podem ser valores alienados. Os valores têm que ser valores que representem o que os seres humanos são, as necessidades e possibilidades humanas. Portanto, não são valores eternos. São valores que vão evoluir na medida em que evoluírem as necessidades e possibilidades humanas. Mas tem que ser sempre valores que expressam o autenticamente humano. E é isto que vai definir a ética. E aí ele vai dizer, né, a tese dele, que a ética é incompatível com o capitalismo, é incompatível com a sociedade de classe. Ele termina aí. Diga. Não, esse processo de ruptura, né, quando ele trabalha essa questão da alienação, ou seja, o rompimento com a questão desse guardião de mercadoria, que seria o pressuposto e a eliminação também da propriedade privada. Então, para se chegar nesse processo, né, teleológico até o processo de causalidade, das tendências históricas, eu queria ontem fazer a pergunta, a questão é o seguinte: esse processo ele é individual, ou ele é coletivo, ou ele é as duas coisas ao mesmo tempo? As duas coisas. Não diria ao mesmo tempo, mas as duas coisas articuladas. Claro que deve ter contradição entre os processos de individuação e os processos de constituição das tendências históricas universais. Mas se não for articulado, não vai ser possível ser. É mais ou menos essa questão que eu queria ontem no final. Ah, então, essa é a resposta. Que você não tinha, na verdade, feito por esse... Chegou. Tranquilo? Veja, o que a gente vai fazer amanhã de manhã, então? Vamos discutir a questão do sujeito revolucionário. Então, vou pegar o seguinte, como que na sociedade capitalista, o trabalho continua sendo a categoria fundante, a relação entre trabalho e trabalho abstrato, a relação entre trabalho e trabalho abstrato produtivo e improdutivo, e as classes sociais dentro disso. Tá certo? Isso aí, o texto disso que eu vou dizer para vocês, é o segundo capítulo daquele livro, tá certo? Daquele manuscrito, que está dentro da pasta curso, tá certo? Que é trabalhadores e proletários no capitalismo contemporâneo, capital e proletariado, algo assim, eu nem me lembro mais do título, você vai estar lá, tá certo? Diga.